Você pode tomar assento. Se você colocar um fundinho musical aí, me ajuda, viu? Eu quero falar nessa noite sobre vencendo o medo. Aqui nós vemos a história de um dos homens da Bíblia que mais sofreu. Um dos homens da Bíblia que mais passou situações lacinantes na vida. Num dia, Jó recebe a notícia que perdeu todos os filhos. Estavam numa refeição na casa de um dos filhos, se não me engano, o mais velho. E bate um forte vento e desmancha a casa. Todos os filhos morrem. E chega um dos empregados e avisa Jó: eu estava lá na casa do filho mais velho, todos estavam reunidos lá. Bateu um forte vento oriental e a casa caiu. Não sobreviveu ninguém. Jó recebe o baque daquela notícia. Chega outro servo: patrão, uma coisa terrível aconteceu. Bateu um bando de saqueadores e levaram os rebanhos de camelo, de gado, de ovelha. Todas as criações eles levaram, mataram todos os servos, só eu sobrevivi. Segundo baque. Num dia, Jó, que era o mais rico daquela terra, ficou pobre num dia. Além de ficar pobre, perdeu todos os filhos num dia. Quem já perdeu alguém aqui sabe a dor que é de perder alguém, né? E não tem ninguém aqui que nunca tenha perdido alguém. Pai, uma mãe, um avô, um familiar, né? A pandemia levou pessoas queridas da gente. Então a gente sabe a dor que é perder. Jó perdeu todos os filhos num dia. E sabe qual foi a atitude de Jó? Pergunto para quem está perto de você: sabe a atitude de Jó? Abra comigo o capítulo 2. Aliás, capítulo 1, volta um pouquinho atrás, capítulo 1. Versículo 20. Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, né? Jó recebendo essas notícias ruins, num instante após o outro. Qual foi a atitude dele? Diz aqui que Jó rasgou a roupa, sinal de tristeza, frustração, né? Rasgou, de aflição, de uma notícia ruim. Rapou a cabeça, sinal de humilhação. Se dobrou os joelhos e adorou. Que atitude linda, que exemplo maravilhoso, né? Mas quantas vezes nós, numa notícia ruim, a gente dá um soco na porta, um soco na parede, um soco no volante do carro. Primeira coisa que sai da nossa boca é um palavrão, que uma coisa ruim aconteceu, uma notícia ruim nos deram, né? Mas a Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou. Em tudo isto, Jó não pecou e não culpou a Deus. Quantas vezes nós dizemos: por que comigo, Deus? Por que comigo? Tu não me ama? Tu não está vendo o que eu estou passando? Tu não está vendo o que eu estou enfrentando? Por que comigo? Só que Jó não sabia que existia um mundo espiritual. Jó podia até ter uma noção, mas ele não fazia a dimensão da realidade que era o mundo espiritual. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1.
Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, homem, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? O seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. E aí começa o que eu falei para vocês. No único dia, Satanás matou os filhos dele, roubou, tirou tudo que ele tinha. Ele não fazia ideia do mundo espiritual acontecendo lá. Deus elogiando Jó. Tu viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Também. Como é que ele vai fazer outra coisa se tu dá tudo para ele? Tudo que ele coloca a mão dá certo. Tudo que ele tem está lá aumentando, prosperando. Toca para ver se ele não vai murmurar na tua face. E Deus disse: vai. Toca, só não toca na vida dele. E Satanás veio. Tocou em tudo que ele tinha. Qual foi a atitude de Jó? Não murmurou. Não pecou contra o Senhor. Satanás não ficou satisfeito. Voltou à presença de Deus. E Deus o quê? Estava elogiando Jó. Meu irmão, minha irmã, tu não faz ideia do mundo espiritual. Há uma guerra lá. Talvez alguns de vocês tiveram guerra para vir no culto hoje. Talvez alguns de vocês passaram guerra para vir. Vou, não vou, eu não sei, né? Quantas guerras tu tem para orar, para ler a Bíblia? Que eu preciso, mas eu não estou legal. Aquela guerra, né? Porque existe um mundo espiritual. E nele estão Deus e Satanás e seus demônios. E eles querem a tua alma, eles querem a tua vida. Eles não querem te ver bem. Deus, Ele sim, deseja que você vença. Que você cresça, que você desenvolva. Deus quer. E por isso que Ele mobiliza os anjos dEle para te guardar. Você chegou aqui porque Deus te guardou. Deus te trouxe a este lugar, você chegou aqui. E depois que você chega, você não se sente mais leve, mais aliviado. Quando você ora, parece que a oração vai facinho à presença de Deus, é ou não é? É, né? Porque esse ambiente é um ambiente preparado para a gente louvar, orar, buscar Deus. Por que em casa é tão difícil, parece que não passa do teto a oração? Porque é uma guerra. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de estar junto. A gente precisa de congregar. A gente precisa um do outro. E estando junto a gente se fortalece. E a gente consegue romper as barreiras. E Jó então disse para Deus também: toca na saúde dele, para ver se ele não vai murmurar. E Deus disse: pode tocar no corpo dele, só não tira a vida dele. Prontamente Satanás veio e tocou na saúde de Jó. Tocou na saúde dele. Olha o que o texto diz. No capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó
pegando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, se assentou no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como é que você fala, como fala uma mulher doida? Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda, né? Jó não pecou. Satanás veio e feriu da planta do pé ao alto da cabeça, com uma chaga maligna, que sobrou para Jó um caco de telha, um pedaço de telha, que ele pegava e raspava o pus das feridas. O pus estava tomado sobre o corpo dele. De tudo que ele tinha, sobrou um caco de telha. E para completar a dor dele, a esposa chega para ele e diz: homem, tu ainda te conservas íntegro, tu ainda está aí firme na tua fé, tu ainda está aí firmado. Amaldiçoa Deus e morre, homem. Ele diz: mulher, não fala assim. Deus não vai dar só o bem para a gente, Ele também vai dar o mal. Então, Jó se equivocou, Deus não dá o mal para ninguém. Não foi Deus que colocou o mal na vida de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse, mas não foi Deus que colocou. Jó não sabia esses detalhes da história dele, que nós temos o privilégio de saber, porque está escrito. Tem cada coisa que acontece na tua história, você não faz ideia. Deus permitindo, porque Ele quer que você se aproxime de Deus. Deus permitindo para que você se volte mais para Deus. Deus permitindo certas coisas para você se render ao amor dEle, para você se render ao cuidado de Deus. Sabe aquelas vezes na vida da gente que foge ao nosso controle, que a gente não sabe mais o que fazer, porque enquanto está no nosso controle, é fácil, a gente está controlando. Mas quando foge o nosso controle, fica difícil, né? E é nessa hora que Deus está querendo que você aprenda a confiar nele. E saber que Ele tem o melhor para você. Saber que Ele não vai desamparar. Porque a Bíblia diz que Deus não desampara um filho seu. Deus não desampara. Parece que não tem saída. Se nós fôssemos olhar os heróis da fé, amados, começando por José, com sonhos de Deus no coração dele, traído pelos irmãos, vendido como um escravo, como um objeto qualquer, levado para uma terra estranha, teve que aprender a língua egípcia, a cultura egípcia, mas ainda estava lá firme, se destacou, Deus honrando ele, porque ele estava firme na fé. O patrão, o dono dele, porque agora ele é escravo, o dono dele, viu que Deus era com ele, confiou mais responsabilidades e estava prosperando. Uma situação, uma cilada com a patroa, acusa ele de algo que ele não fez, ele é preso injustamente. Quando parecia que estava tudo bem, mais um baque, cadeia. Meu Deus, Deus me abandonou, esqueceu de mim, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Não, amados, muito pelo contrário, Deus estava lapidando José, Deus estava ali moldando o caráter dele, o coração dele, lapidando ele. Nós sabemos a história, mas José não fazia ideia do futuro que Deus tinha para ele. Olha para quem está perto de você, mas olha nos olhos da pessoa e diga: você não faz ideia do futuro que Deus preparou para a tua vida. Amém? Talvez hoje o estado que você está, você não consegue talvez se animar nem se alegrar, pensando: será? Olha o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer,
que você não faz ideia do futuro que Deus tem para a tua vida. Tem base bíblica, bispo? Tem. Jeremias 29:11. Consegue colocar na tela aí? Jeremias 29:11. Olha a base bíblica, olha o que Deus está falando, não é homem falando, é Deus. Olha o que Deus diz ali. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha só. Deus está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Às vezes a gente está firmado em pensamentos do que os outros pensam sobre nós. Os outros dizem, tu é um fracassado, tu é um derrotado, tu é um amaldiçoado, tu é isso, tu é aquilo. Talvez a gente ouve até dos pais desde pequeno, né? Ah, tu é um traste, tu é um problema, tu não devia ter nascido. Quantas palavras pessoas falam e a gente vai crescendo aceitando aqueles pensamentos. E aí aquele pensamento não é o pensamento de Deus para você. Deus está dizendo aqui que o pensamento que Ele tem para ti é pensamento de bem e não de mal. Numa outra tradução, tem outra tradução aí, querido? Numa outra tradução vai dizer que Deus tem pensamento de paz e Ele tem um futuro de esperança para você. Vamos ver como é que é se Ele conseguiu outra. Olha aqui. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Você consegue crer nisso? Deus tem um futuro de prosperidade e não de desgraça para a tua vida. Deus tem planos para você. E não é plano de derrota, não é plano de ruína. O que você está passando hoje não define quem você é. O que você está enfrentando hoje não define o teu amanhã. Você pode estar passando um momento de desemprego, você pode estar passando um momento de uma separação, você pode estar passando um momento de uma falência, mas isso não define você. Quantas vezes numa dor de barriga a gente acha que vai morrer? Ah, Bispo, mas tem dor de barriga que é terrível, eu sei. E a gente brinca um com o outro, né? Dor de barriga não dá só uma vez, né? Porque depois que passou a dor de barriga, a gente come de tudo. Enquanto tá com dor de barriga, né? Enquanto tá com a tia réia, né? Não, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo, se cuida, né? Depois que passou, come de tudo de novo, não é? Porque não tem mais dor. A gente esquece rápido, não é? Mas naquele momento de dor, a gente pensa, acho que eu vou morrer. Acho que é o meu fim, né? A gente é tão dramático. Mas aquilo não define você. O que você está passando hoje não te define. Você não é um fracassado, você não é um derrotado. Você não é isso que o mundo está falando, que as pessoas estão dizendo. Não! Deus está dizendo aqui que Ele tem planos a teu respeito. Quando eu olho para os meus filhos, eu tenho um sonho para eles. Eu tenho um plano para eles. Eu não sei se eles vão viver aquilo. E eu não quero que eles sonhem os meus sonhos que eu não sonhei. Os meus sonhos eu vou sonhar. Eu vou correr pelos meus sonhos, pelos meus projetos. E aonde eu chegar vai ser a base que aí eles vão avançar. Você pai, você mãe, você é a base da onde os teus filhos vão partir para o sonho deles. Então te esforça, dê o máximo que você pode. Ah, mas meu pai, minha mãe. Não importa o pai e a mãe que você teve. O que importa é o pai e a mãe que você é. Talvez eles não podiam te dar, porque eles não tinham para dar. Amor, carinho, compreensão. Mas hoje você pode. Você pode fazer a diferença na vida dos seus filhos. Hoje você pode ser a diferença na vida deles. Não importa o pai e a mãe que você teve. O que importa é quem você é para eles hoje. E isso faz toda a diferença.
A gente tem que parar de ficar na história do passado, de dor, de sofrimento, de frustração. A gente tem que encerrar aquela história lá e começar a viver uma nova história, começar a viver um novo tempo, começar a escrever um novo capítulo da nossa vida. Ah, mas é sofrimento. Pode ser, mas decida: eu vou escrever um novo capítulo. Basta com o sofrimento, basta de ficar pensando o que os outros pensam. Viva o que Deus pensa a teu respeito. Quantas vezes a gente passa a nossa vida inteira preocupado com o que os outros dizem, o que os outros pensam. A gente vai chegando num ambiente e tal, tem 2 ou 3 pessoas conversando e a gente acha que estão falando da gente. Ei, rompa esse complexo, rompa essa barreira, rompa isso e viva aquilo que Deus tem para você. Ah, mas ninguém me ama. Então ame. Ame como você gostaria de ser amado. Compreenda como você gostaria de ser compreendido. Abençoa como você gostaria de ser abençoado. Está na Bíblia, tá? Jesus falou: o que vós quereis que os homens vos façam, façai vós a eles. O Senhor Jesus ensinou isso para a gente. Como você quer ser tratado, trata primeiro. E aí, queridos, as coisas vão começar a mudar, o ambiente vai começar a mudar. Eu vi uma frase que estava num adesivo de um carro: quando eu mudo, o mundo muda. E muitos fazem o contrário, querem que o mundo todo mude, para daí mudar. Não, começa você a mudança. No seu casamento, fica sempre esperando pelo outro, aí o outro também fica esperando por você. Não, comece você. Ser amável, gentil, cortês, fazer carinho, elogiar. No ambiente de trabalho, ninguém dá bom dia, seja você o primeiro a dar bom dia. Ninguém sorri, tudo cara de carrancudo. Então seja você o primeiro a sorrir. Começa a mudar o ambiente. Na vizinhança, cumprimenta os vizinhos. Tinha uma vizinha que todo mundo que chegava na casa dela falava mal da vizinha. Olha lá que relaxada. Meu Deus, que mulher mais relaxada. Olha as roupas dela tudo encardida. Aí um dia uma visita teve a coragem de falar com ela: olha, fulano, eu acho que a senhora está equivocada. Não estou não, olha só. A senhora tem um paninho úmido aí? Aham. Pra quê? Tu quer? Me empresta aqui um pouquinho. Pegou o pano, passou na vidraça dela. Quando limpou a vidraça, as roupas da vizinha estavam branquinha, clarinha. E ela: era a minha janela que estava suja todo esse tempo. Quantas vezes a gente está julgando os outros, quando o problema está na gente. Jesus disse: para de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, quando a trave está no teu. Quando o pedaço maior está no teu. Sabe aquilo que você diz: eu não gosto de fulano de tal, não gosto desse comportamento dele, dela. A psicologia vai dizer que aquilo que a gente não gosta nos outros é porque existe em nível muito mais elevado em nós. A psicologia ensina isso. Só que a psicologia nem faz ideia que já estava na Bíblia. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Que aquilo que eu não suporto no fulano é porque tem nível mais elevado na minha vida. O que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar. Eu preciso começar a mudança. Casamentos vão ser restaurados. A família vai ser restaurada. Jesus falou no livro de Joel, através do profeta Joel, a gente cantou, né? Um trecho. Mas ele disse que nos últimos dias, o coração dos pais iriam se converter aos filhos. O coração dos filhos iriam se converter aos pais. Hoje nós temos visto uma geração que não honra mais pai e mãe. Uma geração que não honra mais, não tem respeito mais. A gente veio de uma geração que a gente pedia bênção para os mais velhos. Chamava os mais velhos de senhor e senhora.
Como é que é a geração de hoje? Quando eles saem uma palavra da boca, né? Só. Não pede a bênção para dormir, não pede a bênção para levantar. Chega na casa, um ambiente que tem alguém mais velho, não tem educação de dizer, chamar ele de senhor, senhora. Não tem. É uma geração. E sabe que isso me assusta? Porque é uma geração que não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente é transformado. Ninguém permanece igual. Tem uma canção que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos? Como é que diz? Não consegue viver em outro lugar. Quem já esteve na presença de Deus de verdade, quem já teve uma experiência com Deus, quem já teve um encontro com Deus, quem já provou de que Deus é bom, que Deus é real, que Deus escuta a oração, que Deus nos ama, não consegue mais ser o mesmo. Amém? É uma geração superficial. É uma geração que não tem profundidade com Deus. Isso me deixa assustado. Assustado. Porque o pecado, ele vem de forma abrupta. O pecado vem com tudo. O pecado não tem dó nem piedade. Ele vem devastando lares, famílias. Ele vem devastando. Ele não tem dó da gente. Ele não tem dó. E só vai conseguir vencer essa geração aqueles que realmente tiveram um encontro com Deus, conhecerem ao Senhor. É, bispo? É. Vamos voltar para Jó? O texto diz que Jó, em tudo isso, não pecou. Mas ele abriu o coração aqui dizendo, o que eu temia, me veio. O que eu receava, aconteceu. Um homem que era elogiado por Deus, um homem que o próprio Deus estava elogiando, diante dos anjos, dos filhos de Deus lá no céu. Ele abre o coração dizendo que eu tinha medo. Eu quero te dar uma chave aqui. O medo, ele atrai coisas ruins. Diga para quem está perto de você. O medo atrai coisas ruins. O que fazer, bispo? Vencer o medo hoje. Para que o medo pare de atrair. O medo é como um imã. Você vai andando na vida, você está indo, eu tenho um sonho, tem boas ideias maravilhosas, fantásticas, mas tem o medo junto. Começa um novo empreendimento, começa um negócio, começa algo, mas o medo está ali. E se não der certo? Se eu não conseguir? Se eu não for capaz? E o medo está ali como um imã, atraindo. Não vai conseguir, não vai vencer, não vai dar certo. Começa a atrair gente zoiuda, gente invejosa, gente que não presta para danificar o teu sonho, teu projeto. Você precisa romper o medo. Jó abriu, a palavra de Deus está deixando um registro para nós aqui, uma verdade. O que ele temia, aconteceu. O que ele tinha de receio não chegava a ser medo. E aí eu poderia falar aqui sobre vários níveis de medo, né? Tem gente que já tem um medo patológico. Tá dando uma gripe asiática lá na Coreia do Sul, do interior do sul da Coreia. A pessoa já está estocando aqui, né? Antigripais, comprimidos, faz um estoque de remédio. Não, porque é isso? Não, lá tem uma gripe lá. Tá, mas lá? Calma. Tem gente que tem aquele medo absurdo, né? E o medo ele vai atraindo. Minha bisa morreu aos 50, minha mãe morreu aos 50, a irmã da minha mãe morreu aos 49, e eu também acho que vou morrer, estou chegando perto dos 50. Ei, você está atraindo o mal para a tua vida. Você precisa romper com isso. Se elas permitirem esse ciclo, ou se eles permitirem esse ciclo, seja você o primeiro a quebrar. Seja você o primeiro a romper isso. Seja você o primeiro.
a dizer não, na minha vida isso não vai acontecer. Porque Jesus já pagou o preço pela minha cura. Jesus já pagou o preço pela minha redenção. Jesus já pagou o preço pela minha transformação. Eu não aceito esse ciclo perpetuando a minha história. Meus filhos não vão viver isso. Meus netos não vão viver isso. Está entendendo? É posicionamento. Olha o que ele diz, gente. Verso 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação. Jó, os filhos reuniu. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá pedir perdão a Deus pelo pecado dos filhos. Porventura, se algum deles tivesse pecado de alguma forma, ele não tinha sossego. Era um homem perturbado. Mas olha o que diz o final do livro dele. Capítulo 41, se não me engano. Vamos lá. Jó, o último capítulo de Jó. Jó 42. Jó 42, versículo 5. Jó 42, 5. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplaram. Consegue outra tradução? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução diz, eu te conhecia de ouvir, esse aqui, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Gente, se Jó foi esse guerreiro, por conhecer a Deus só de ouvir falar. Não sei quem falou de Deus para Jó. Não sei quem ensinou a respeito de Deus para Jó. Com certeza a mãe, o pai, um avô, uma avó, não sei. Eu não sei quem ensinou ele. A Bíblia não conta o início a origem de Jó. Mas aquilo que ele ouviu, ele botou em prática. A tal ponto de Deus elogiar ele. Mas com tudo isso, Deus queria tirar o medo do coração de Jó. Deus queria tirar os receios do coração de Jó. E Deus queria proporcionar a ele o quê? Uma experiência. De não apenas ouvir, mas sim de contemplar a Deus. Toda luta, toda provação na nossa vida, ela é didática. Ela é pedagógica, ela é ensinável. Toda luta, tribulação, provações, ela é pedagógica, ela quer nos ensinar. Não é Deus querendo nos maltratar, não, é Deus querendo nos ensinar. Quem já não passou uma crise financeira, que teve que contar moedas para comprar pão cacetinho? Quem já passou por isso? A grande maioria, né? E quando tu passa por essa crise financeira que tu tem que contar moeda, tu vai na gaveta, tu vai no cofrinho das crianças para comprar pãozinho. Até então você não dava valor para as moedas, né? Dava para as crianças. Pega aí. Pega aí. Um dia na minha vida, nunca esqueço, pela falta de 6 centavos, o mesmo cobrador que eu pegava todos os dias para ir trabalhar, no mesmo horário, no mesmo ônibus, ele não deixou passar a roleta, por causa de 6 centavos. Ele não deixou. Eu disse, meu Deus, eu estou atrasado, eu vou perder o horário no trabalho. Eu não posso deixar você passar, mas eu passo que todo dia amanhã eu te dou 6 centavos a mais, eu não tenho hoje. Eu vou pegar meu vale hoje. Não, mas tu me conhece, não me conhece? Eu, sim, mas eu não posso deixar tu passar. E aí, um vizinho, que pegava o ônibus comigo naquele horário, todo dia, disse, não, Omar, aqui ó, me deu 10 centavos, para completar minha passagem. Por 6 centavos eu ia perder o transporte naquele dia. Deus permite crises na vida da gente para nos ensinar, amados, para a gente dar valor. Tem pessoas que só dão valor para o casamento quando perde o casamento.
Tem pessoas que só dão valor pro trabalho, aquele emprego bom, quando perde ele. Tem pessoas que só dão valor quando perde. E Deus falou comigo: filho, muitos aqui já perderam tanto na vida. Fala para eles, se eles ainda querem continuar perdendo algo mais, de mais valor para acordar. E eu te pergunto, você quer perder algo mais para acordar? Não é esse o plano de Deus para você. Deus não quer que você perca mais uma coisa, ou mais algo, ou mais alguém para acordar. É tempo de posicionamento. É tempo de uma decisão. É tempo de vencer o medo. É tempo de dizer: Deus, eu te conheço de ouvir falar, mas eu quero poder dizer que nem Jó: agora os meus olhos te veem. Eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ter um encontro contigo. Porque ao se encontrar com Deus, isso muda você, isso transforma você. Você não permanece o mesmo. Quem se encontra com Deus não permanece o mesmo. A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés, que Deus chamou ele: Moisés, sobe lá no topo da montanha, que eu falarei contigo. E não é para ninguém subir na montanha. Animal nenhum, ninguém é para subir. E ele sobe lá. E ele já estava lá alguns dias. E de repente, ele estava só ouvindo a voz de Deus. Ele dizia: Deus, eu quero te ver. Moisés, homem nenhum poderia me ver face a face e ficar vivo, Moisés. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar a minha bondade diante de ti, Moisés. E Moisés estava na beirinha da montanha lá. E a Bíblia diz que Deus, como se colocasse a mão no rosto de Moisés, passou por ele. E o texto diz lá no livro de Êxodo, que Moisés viu Deus pelas suas costas de Deus. Quando ele desce daquela montanha radiante, por dentro, ele não sabia o que tinha acontecido. O rosto dele brilhava. O povo tinha medo de olhar no rosto de Moisés, porque o rosto dele brilhava. Por quê? Porque ele esteve com Deus. E a bondade de Deus passou diante de Moisés. E tiveram que colocar um véu. Quando Moisés saía da tenda dele para estar com o povo, botava um véu. Porque o povo tinha medo de olhar para Moisés e morrer, porque Moisés viu Deus. Sabe, queridos, quando a gente se encontra com Deus, a gente não permanece igual. Quem era ranzinza, para de ser ranzinza. Quem era aquela pessoa rabugenta, negativa, deixa de ser rabugento e negativo. Quem era aquela pessoa murmurenta, reclamona, reclamão, para de ser aquela pessoa, né, que só reclama da vida, de tudo. Muda, acontece uma transformação. Aquela pessoa negativa: eu não sei se vai dar certo, não sei se consigo, não sei se posso, começa a se tornar alguém cheio de fé, de ânimo, de esperança. Ao se encontrar com Deus. Tá me entendendo? A gente brinca, né? Cara feia para mim é fome. Ei, quando eu vejo situações assim, é falta de Deus. É falta de estar a sós com Deus. É falta de estar num tempo com Deus. Só você e Deus. Tem uma canção que fala, né, de não contar os nossos sonhos para ninguém. E esse rapaz que criou a canção, Leandro Borges, né, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você falar teus projetos, teus sonhos para todo mundo, fala para Deus. Conta para Deus. Antes de contar também tuas mágoas, tuas mazelas, tuas dores para todo mundo, conta para Deus. Fala para Deus. E Ele vai transformar você. Deus quer arrancar aí de dentro de você o medo. Medo. Medo de não vencer, medo de ficar sozinho, medo de morrer. Medo. Medos que vão aprisionando a tua alma, aprisionando a tua vida. Vão sufocando a tua fé. Você não é mais escravo do medo.
você é filho de Deus. Amém?